E aí, explorador de IA, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Bruno Fragoso e neste canal nós exploramos as soluções de IA para negócios. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a integração entre o N8N e o Trello. E aí você deve estar se perguntando, pô Bruno, mas por que você está utilizando o Trello? Bom, deixa eu te explicar que vai ser bacana. Eu estou desenvolvendo aqui um agente minerador de vendas para um cliente meu. E ele já utiliza o Trello na estrutura dele, ou seja, ele já tem um processo validado com essa ferramenta. Muita gente vai falar, pô Bruno, mas por que você não ofereceu ali o ClickUp para o seu cliente? Porque é uma ferramenta mais funcional ali no dia a dia. Enfim, o Trello, ele tem um plano gratuito ali que, enfim, você tem cards ilimitados que você pode criar. A API dele, ela não tem um limite, você pode fazer várias requisições ali no plano gratuito. Então é uma ferramenta super interessante. E outra, né? O intuito aqui, quando a gente está vendendo um serviço, não é dificultar o processo de implantação, de implementação de uma nova solução para o nosso cliente. A gente tem que sempre focar em oferecer, lógico, uma solução eficiente e adaptar a estrutura dele. O Trello é uma ferramenta sensacional, gosto bastante. Lógico, tem outras melhores? Tem, mas nesse caso a gente vai usar o Trello mesmo. Beleza? Bom, então o que você vai ver aqui no vídeo de hoje, tá? No caso, você vai aprender aqui a como acessar ali os cards, como pegar os cards de uma lista. Você vai entender como fazer as validações, se tem ali arquivos naquele card. Você vai conseguir fazer validações, você vai aprender a fazer validações das tags, né? Identificar quais tags que estão ali naquele card, fazer comentários, mover um card, enfim. Tem bastante coisa que você vai ver aqui. E eu gostaria de aproveitar e fazer um convite para você entrar na comunidade AI Explore, tá? Aqui nessa comunidade, o objetivo dela é compartilhar conhecimento, é fazer parceria, é tirar dúvida, porque aqui eu consigo te ajudar e outras pessoas conseguem te ajudar também. A gente sabe que desenvolver automações a gente acaba travando em alguns momentos ali. Então aqui na comunidade você consegue tirar suas dúvidas e eu compartilho bastante conhecimento aqui das novas soluções, do que eu estou implementando, das ferramentas que eu estou utilizando. Então, cara, entra na comunidade, não perde essa oportunidade. E outra, tudo que eu for utilizar aqui, eu compartilho na comunidade, tá? É link, é template, então, link está na descrição, entra na comunidade que a gente consegue bater um papo por lá também, beleza? Então, vamos lá, mão na massa. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente precisa gerar uma chave API. A chave API é o que vai permitir a gente fazer a integração entre o N8N e o Trello, tá? E para criar a chave API aqui no Trello, a gente entra na central de administração aqui do Power Ups. O que são Power Ups? Power Ups são aplicativos que você consegue desenvolver no Trello para automatizar processos, oferecendo funcionalidades ali, é super interessante, tá? E na central de Power Ups a gente tem acesso ali às integrações também. O link vai estar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo não, lá na comunidade. Então entra lá. Você vai acessar o link que eu vou compartilhar com você. Você vai clicar em novo e nós vamos dar um nome para a nossa integração. Então aqui eu vou colocar API AI Explore. Tá? Área de trabalho, aqui eu vou colocar a área de trabalho que tá os cards lá. O URL do conector do Wireframe, esse daqui não precisa. Um e-mail, vou colocar o meu e-mail. Ele pede também um contato de suporte, vou colocar o meu e-mail de novo. E um nome do autor da integração. E beleza. A partir do momento que você cria, ele já entra aqui na fase de chave API e a gente vai clicar em gerar uma nova chave de API. Ele vai pedir a confirmação aqui, fala da lei de proteção de dados e tudo mais, e ele já gera aqui a nossa chave API. Bom, agora que a gente criou a chave API, nós vamos copiar a chave API aqui. Você vai ver que a minha tá borrada ali por questões de segurança, tá? Eu recomendo que você não compartilhe essa chave API, não deixe ela pública, porque senão as pessoas vão ter acesso às suas informações, tá? Então, vamos criar aqui, ó. Vamos criar um nó aqui, Trello. Criar um nó Trello. Vou descer aqui até em Card Actions e vou clicar na opção Get a Card.
Bom, ele já tem uma credencial do Trello aqui configurada, outro projeto, mas eu vou configurar uma nova com você para você entender como que funciona aqui, ó. Então a primeira coisa é a gente colar a chave API aqui que a gente copiou. Nós vamos voltar lá na administração de Power-Ups e vamos gerar um token agora, tá? Vamos clicar aqui na opção de token, que é o link que tem aqui no texto. Ele vai pedir aqui as permissões, né? Vamos conceder a permissão e ele vai gerar um token pra gente. Copie esse token. Se caso você fechar essa página e precisar do token novamente, é só você entrar aqui nesse link, nessa página, né? Da configuração do Power-Ups e clicar em token de novo. Ele vai gerar o mesmo token, tá? Você não precisa ficar atualizando depois, não. E cola aqui em tokens e clica em salvar. Clicou em salvar, ele vai testar a conexão e no nosso caso aqui deu sucesso. Eu vou alterar o nome aqui, só para ficar fácil a identificação depois. Bom, vou salvar aqui, posso fechar esse cara aqui e vamos fazer um teste. Nesse caso, eu vou fazer um teste em buscar a informação de um card. Eu vou clicar aqui em By ID, que eu quero passar aqui como parâmetro o ID do card. E como que a gente identifica o ID do card? Nós vamos entrar aqui no Trello, vamos clicar num card aqui, por exemplo, e aqui na URL dele, você vai notar que tem o ID do card, ó. Então nós vamos copiar esse ID do card, vamos voltar no nosso N8N, vamos colar aqui e testar. Deixa eu só ver, ele tá... Acho que não vai rolar aqui, eu vou precisar atualizar minha página, tá? Só um minutinho, deixa eu salvar. Vou atualizar minha página. Eu tava testando algumas coisas e preciso recarregar. Show de bola, vamos lá. Então eu preciso conectar aqui. E agora sim, vamos testar. Agora ele executou e trouxe as informações aqui do nosso card. Quando a gente está fazendo uma integração entre o N8N e o Trello, nesse caso aqui, eu estou utilizando o Trello. Uma dos objetivos aqui é eu fazer a atualização de arquivos, de informação no banco de dados, tá? Para você entender um pouco melhor, no meu projeto aqui, até desenvolver aqui um esboço do fluxo, eu vou receber através de um webhook as informações do Trello, ou seja, que é um gatilho, né? Então, quando o usuário mover o card para a coluna em andamento, ou seja, tem uma base de solicitações, ele vai criar a solicitação, vai anexar um arquivo e vai mover para em andamento. E aí, o gatilho, ele vai disparar, que vai vir através de um webhook. Ou seja, o que é um webhook? Para você entender melhor, né? Você que está começando. O webhook é como se fosse uma antena, assim. Até coloquei um exemplo aqui, uma antena. Então ele fica sempre escutando, ele fica sempre ali vigiando. E quando uma ação acontece no Trello, ou seja, mover um card para uma determinada coluna, para uma determinada lista, ele vai entender que, opa, peraí, eu preciso captar a informação aí que está acontecendo. Aí ele vai disparar e vai começar esse fluxo. Então ele recebe uma atualização do Trello, qualifica o tipo de atualização, extrai as informações do arquivo, filtra as informações e atualiza no banco de dados. Então é esse o processo que eu estou fazendo aqui, tá? Bruno, mas por que você está utilizando o Trello? Por que você não colocou no Google Drive, então? Porque é o seguinte... No Trello eu consigo também, depois você vai entender um pouco melhor, mas já explanando um pouco para você aqui, a gente consegue fazer comentários. Então, por exemplo, se na atualização deu algum erro, eu consigo fazer um comentário no Trello e voltar ele para a coluna anterior. E assim, o usuário que está fazendo a atualização ali, ele consegue entender o que ele precisa fazer, ou se deu certo, se não deu. Então, a visualização da atualização que ele está solicitando ali, que ele está fazendo, fica mais intuitiva, entendeu? Bom, aí agora nós precisamos fazer o quê? Identificar a lista que eu quero que esse radar aí identifique quando tiver uma ação nela. Então, no meu caso aqui é em andamento. Então, quando o usuário mover aqui para em andamento, eu quero que o meu fluxo aqui inicie, tá? E como que a gente faz isso?
Primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um novo nó. E aqui em Trello, a gente buscar aqui nas ferramentas do Trello, a gente vai rolar até o final. Tem aqui triggers. As triggers é o evento que fica escutando ali e quando tiver uma ação ele vai disparar. Então, para configurar a trigger, ele pede aqui um Model ID. Esse Model ID, ele pode ser o ID do usuário do Trello, o ID do quadro, o ID da lista ou o ID do card. Então, você tem que entender assim, ó. O que você quer que aconteça? Eu quero que quando eu mover um card para essa lista, ele inicie o fluxo, certo? Então, eu tenho que pegar o ID da lista. Como que a gente pega o ID da lista? Bom, aqui se a gente for em informações da lista, não tem nada aqui sobre ID. Se a gente clicar no card também, só vai ter o ID do card. Então, o único jeito é a gente pegar essa execução que a gente trouxe aqui, ó, pra gente trazer as informações do card. Eu vou testar de novo aqui porque eu movi o card, ó. E aí, cara, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui embaixo, ID da lista aqui, ó, tá? Então, através desse ID da lista, que nós vamos configurar o evento aqui, ó. A trigger. Certo? E aí, vamos testar para ver se ela vai disparar aqui, ó. Se eu só salvar, vou testar. Ele tá aguardando o evento, ó. Vou mover o card para cá. Olha lá, ele trouxe a informação. Bruno, mas e se eu mover outro card que não é para aquela lista? Será que ele vai executar? Vamos fazer um teste aqui. Ó, mover para cá. Opa, mover para cá. Não, ó, tá vendo? Ele só vai executar quando eu mover para lista em andamento. Ó, aí ele executou e trouxe aqui, ó. Então, a nossa trigger, ela já está funcionando. Eu vou desabilitar ela aqui, só para a gente conseguir fazer o fluxo certinho aqui, para não ficar atrapalhando. Então, trigger configurado. E agora nós vamos começar a mapear as informações do fluxo aqui, tá? Então, primeiro, eu quero buscar as informações, os cards que estão na lista em andamento. Para isso, eu vou pegar o ID da lista, que eu já tenho mapeado ela aqui. Vou vir aqui nesse nó do Trello e vou alterar aqui o recurso, ó. Eu quero buscar o recurso de lista. E no recurso de lista eu quero dar um get cards, tá vendo? Então ele vai trazer todos os cards da lista. Quando eu dou um get só, ele vai buscar algo específico. Get cards, todos os cards da lista. Vou puxar aqui e ele pede o ID da lista. No caso eu já tenho copiado, vou colar aqui. E ele tem um limite aqui de cards, tá? Eu não acho interessante, eu acho legal trazer todos. No meu caso, eu já tenho um limitador aqui, ó. Então, por exemplo, a sugestão que eu coloco é para colocar somente um card aqui, tá? Mas pode acontecer da pessoa estar criando ali e ela jogar vários cards aqui, então eu já tenho que prever isso também. Mas vamos desenvolvendo que você vai entendendo no meio do caminho. Eu gosto já de ir alterando e dando nome para as coisas para eu não me perder e também organizar a minha automação. Então aqui é um get cards, vou fazer um teste. E ele trouxe aqui, ó, apenas um item, tá vendo? Vou mover para cá. Vou fazer um teste de novo e agora ele trouxe 2 itens, ou seja, são 2 cards que tem aqui dentro. Eu gosto sempre de ficar salvando, tá? Porque se acontecer alguma coisa, pelo menos eu não perco o que eu já fiz. Bom, então agora que a gente já está listando os cards da nossa lista, eu quero acessar os cards aqui, tá? Para isso, nós precisamos fazer um loop. O que é um looping? Tá? O looping, eu quero fazer um loop na onde? Um loop em cards, nos cards. Tendo loop assim, ó. Ou seja, se eu recebo um conjunto de dados, mais de um card, eu tenho que interagir em cada card. Para isso a gente utiliza o loop.
o loop, o que eu vou fazer? Eu vou pegar primeiro um card, vou fazer o que eu quero com ele, depois eu volto de novo e pego o outro e faço ali a extração de informação que eu quero, tá? Agora nós vamos apagar esse nó aqui, que pra gente não vai ter serventia. E vamos executar aqui, ó, um nó loop. Ó, você pode ver que de 2, ó, de 2 ele pegou 1, tá vendo? Então de 2 ele pegou 1, tá? E agora nós vamos seguir aqui fazendo a extração de informação. Vamos mapear aqui, ó. Então vamos entender o que ele trouxe pra gente. Trouxe as informações do card, certo? Eu quero, nesse caso, nesse primeiro momento, extrair o anexo. Por quê? Porque o meu fluxo aqui é de atualização. Então eu preciso entrar no card, pegar esse arquivo e extrair as informações desse arquivo para eu atualizar o meu banco de dados. Como que eu faço isso? Vou vir aqui, chamar um nó Trello de novo. Aqui, ó, adicionar um nó Trello de novo. E agora vai ser um nó de Attachment Actions, ou seja, ações do anexo, né? Dos anexos. E aí eu quero fazer um get anexo. Bom, então agora nós vamos alterar aqui para get many e vamos passar o ID do card. Testar aqui, ó, ele trouxe aqui o anexo disponível, né? Ó, a gente pode ver a URL. E agora que eu tenho aqui um get attachment, deixa eu só nomear aqui, ó, attachment. Nós precisamos fazer o que? O download do arquivo. Para isso, vou fazer um HTTP request. Para isso eu vou precisar de fazer um download, né? Que seria um HTTP request. Deixa eu só nomear aqui, download. Esse é um download do arquivo. Vou passar a URL do meu arquivo. E aqui, cara, tem um negócio que você precisa fazer. Eu vou até pegar aqui que já está pronto, que vai ficar mais fácil de explicar para você. Deixa eu entrar aqui. Que é esse cara aqui, ó, o Authentication, tá? Para você fazer o download, você vai precisar fazer uma autenticação aqui dentro, porque a API ela não permite fazer um download sem autenticação. Então você vai precisar passar a sua chave API e o seu token aqui, tá? Bom, existe outra forma? Acho que sim, porém a única que eu encontrei foi essa e funcionou, beleza? Então a URL que você vai passar vai ser a que vem aqui por parâmetro, tá? Do get attachment. E a gente tem aquela autenticação que a gente precisa fazer aqui, tá? Então, no caso, a gente vai passar ela através do header com authorization. Então, vamos configurar aqui, download. Nós vamos pegar aqui, vamos passar a autorização pelo header. Vai ser authorization. E o value vai ser aqui, ó. Deixa eu alterar para expressão. Então, deixa eu te explicar aqui, ó. Então, é simples, tá? Então, a gente tem um método de autenticação aqui. Ele pede a chave API do cliente. A gente vai passar ela entre aspas. E vírgula, a autenticação do token. E a chave API do token, tá? Esse textinho aqui vai estar lá na comunidade também, que você pode ter acesso. Ou você pode copiar aqui do vídeo. Vai estar borrada aqui a minha chave, porque é questão de segurança, né? E nós vamos fazer um teste aqui para ver se rolou. Já rolou, apareceu aqui o dado, ó, certinho pra gente fazer o download do arquivo, tá? Agora, o próximo passo é o quê? É a gente extrair a informação, tá? Para isso, a gente tem um nó aqui, extract from file aqui. A gente pega o tipo de arquivo para extração, no meu caso é XLS, e nós vamos testar aqui, ó. Olha lá, ele já extraiu aqui.
E olha só, quando a gente está lidando com planilhas, nas opções aqui a gente tem um range aqui que a gente pode passar, tá? Opa, range aqui, ó. E esse range a gente define ali aonde que é o cabeçalho. No meu caso, o cabeçalho ele começa na linha 9, então vou colocar uma linha acima aqui, né? 8. Ó, ele já vai puxar aqui para mim, ó. Razão social, CNPJ, data do último pedido, enfim, as informações que eu tenho ali no meu arquivo, tá? E a partir disso, nós temos aqui o quê? 258 itens, certo? Então, para 258 itens, nós temos que fazer um looping aqui para interagir nesses 258 itens. Então, deixa eu puxar aqui um nó loop e nós vamos aqui começar a fazer o loop aqui, ó. Então, tem uma branch aqui que ele já trouxe, ó. Nós vamos fazer o seguinte loop aqui depois, certo? Bom, então agora o que a gente fez? Ó, a gente listou todos os cards de uma lista, a gente fez um loop aqui para a gente interagir dentro de cada card, a gente buscou o arquivo dentro do card, a gente baixou o arquivo, extraiu informações do arquivo e a gente está interagindo dentro de cada item do arquivo, beleza? Bom, agora nós precisamos fazer o quê? Eu preciso verificar aqui no meu card, por exemplo, qual o tipo de solicitação que ele está fazendo nesse meu cenário, tá? Mas aí você vai adaptando aí para o seu cenário, tá? Então, no caso, como que eu fiz aqui? Eu coloquei o tipo de atualização mapeado aqui nas etiquetas. Então, eu tenho o tipo de atualização que é base de cliente e o tipo de atualização que é situação de carteira, tá? Então eu preciso identificar o tipo através da etiqueta e eu preciso validar se tem arquivo naquele card, porque se não tem eu preciso notificar o cliente que ele está tentando atualizar, fazer uma atualização sem passar nenhuma informação para automação. Então no caso aqui a gente precisa fazer essa verificação. Bom, então onde que a gente faz as verificações? Eu vou fazer antes puxar aqui os anexos do arquivo. E para isso a gente vai utilizar um if, que eu vou verificar o seguinte. Aqui ó, a gente recebe por parâmetro o número de anexos que tem, de arquivo que tem anexado ali no card, tá? Então a gente pode utilizar esse carinha aqui. E eu quero verificar se ele não é nulo, tá? Is not empty. Se ele não é vazio. Beleza? Então, se ele não for vazio, ele vai dar verdadeiro e vai seguir, tá? Ó, então, vamos jogar aqui para cima. Se ele for verdadeiro, né? Ele verificou que não é vazio, ele vai seguir aqui. Bom, depois disso, nós precisamos verificar o tipo de tag que está lá. Tipo de label aqui. Então, nesse caso, eu vou aqui puxar mais um if. E eu vou verificar aqui, ó, o nome da minha label, ó, ela não pode ser vazia. Então, is not empty. E nós vamos fazer uma verificação aqui. E deu algum erro. Ah, tá. É porque eu estou tentando fazer a validação com número, tem que ser com string. Então, is not empty. Agora sim. E foi. Show de bola? E aí ele passou. Então ele fez duas verificações aqui, certo? Ele fez uma, o quê? Verifica anexo. E verifica etiqueta. Bom, fiz as duas verificações, mas e quando ele não tiver anexo? O que eu devo fazer? Pô, eu devo alertar lá o usuário que está tentando fazer a atualização, que está tentando fazer a ação ali no meu card. E como que eu faço isso? Eu estou utilizando aqui o método para comentar no card e mover o card para a coluna anterior, a coluna que ele estava, né?
Então, para fazer isso, nós vamos fazer assim. Então, quando for falso, eu quero fazer o quê? Eu quero colocar um comentário. Para isso, nós vamos adicionar um nó do Trello. Vamos descer aqui em Card Comment Action. E eu quero criar um novo comentário. Create a Card Comment. E para isso, nós precisamos aqui de passar o ID do card. E nós precisamos passar o texto que a gente quer fazer o comentário. Bom, para isso, eu vou fazer uma simulação aqui, que é, eu vou tirar o arquivo desse card e eu vou tirar a etiqueta também, que depois eu vou precisar ali fazer a validação. Bom, então esse card está só com o título ali, né? Mais nada. E eu vou executar aqui de novo. Vou executar esse cara. Ele puxou o primeiro card e ele vai entrar em falso aqui, ó. Opa, peraí. Olha só. No caso, o attachment aqui, ele não funcionou porque ele não veio vazio, ele veio com valor de 0. Então, eu tenho que colocar aqui is not não é igual a 0, tá? Que aí ele vai funcionar. Olha lá, ele vai entrar como falso, tá? Porque não é igual a 0. Beleza? Então, só esse pequeno ajuste aqui na verificação. Agora, Trello. E nós precisamos passar o ID do card. Vamos alterar aqui, ó, que é comentar erro. Deixa eu dar um nome aqui para esse nó, para não me perder, para ficar organizado. Vamos puxar aqui o ID do card, ele vai estar aqui embaixo. Aqui, ó. E nós podemos passar o texto aqui. E nesse caso, eu vou colocar aqui assim, ó, não foi identificado nenhum arquivo. Adicione o anexo e mova o card novamente para a lista em andamento. Deixa eu ver como ficou. Beleza. Em andamento. Só fechar aspas aqui e ponto final. E aí eu posso testar, ó. Ele foi lá, ele fez o comentário. Vamos ver aqui. Ó, tem um comentário aqui. E a gente pode ver que já apareceu aqui, ó. Não foi identificado nenhum arquivo. Adicione em anexo e mova o card novamente para em andamento. Só que nós precisamos agora o quê? Mover o card para a lista anterior, certo? Então, vamos vir aqui. Adicionar um novo nó Trello. Aqui, ó, vamos em Card Action e vamos fazer um update, tá? Esse update vai ser mover card, rename e vamos fazer um update aqui do card, né? Ele pede para passar o ID do card. Nesse caso, nós temos o ID do card aqui, ó, que é o short link. Para ficar mais fácil, a gente pode extrair as informações que a gente precisa, tá? Posso fazer isso com você depois. E vamos... Qual tipo de update que nós temos que fazer, né? Aí aqui, ó, ele pede para passar o tipo de update, tá? São os fields aqui que você quer fazer update, os campos. Nesse caso, nós vamos fazer o update da lista. Eu quero mover ele para a lista base de solicitações. Para isso, eu preciso saber o ID da lista. Como que a gente faz para saber o ID da lista? Vamos fazer o seguinte. Vamos mover esse card para cá. Vamos pegar o ID dele. Vou vir aqui nesse cara, Get Cards. Em vez de eu passar, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Get Card aqui. E vou passar... Opa, peraí. Tem que alterar aqui para card. E vou passar o ID do card aqui, ó. O ID do card aqui. E agora eu consigo saber aqui em qual lista esse card tá. Tá aqui, ó. ID da lista. Nós vamos copiar esse ID da lista. E vamos voltar aqui para Move Card.
nós vamos passar aqui o ID da lista que eu quero mover, tá? Vamos voltar aqui, a alteração que a gente fez, então aqui é lista, get cards, e o ID está aqui no nosso trigger, o ID da lista. Volta aqui, cola aqui e testa, beleza. Trouxe ali um item, por quê? Porque aqui só tem um item. Show? Então, vamos lá, ó. Então, tá esse card aqui, a gente quer mover esse cara para cá, esse card para cá. Vamos executar. Ó, executou. Passei nenhum arquivo, ele deu falso aqui na verificação de anexo. Fez o comentário e moveu o card. Ó, deu sucesso. Será que moveu? Moveu. Ó, e fez lá o comentário. E agora, nós precisamos tratar esse cara aqui, que é a verificação de etiqueta. Para isso, nós precisamos fazer o seguinte. Eu vou jogar esse cara para cima. Vou mover esse cara aqui agora e vou jogar esse daqui para cima, que é o que tem arquivo, tá? E eu vou tirar a etiqueta dele, para a gente conseguir fazer a verificação. Vamos lá? Vou chamar aqui para ele ler os cards. Ele leu. Ele pegou o primeiro e entrou aqui, ó. Então ele verificou que o primeiro tem anexo. Vai verificar se tem etiqueta. Ó, não tem etiqueta. O que nós vamos fazer? A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? O que eu vou fazer? Copiar e vou colar. Já está pronto, a gente não precisa fazer de novo. Ó. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu pego aqui, ele já está pegando o ID do card. Aqui eu só preciso mudar o comentário. Ó. Não foi identificado o tipo de atualização, no meu caso, né? Vou colocar aqui, ó. Adicione uma etiqueta para classificar o tipo de atualização e mova o card novamente para a lista em andamento. E eu vou testar aqui, ele vai comentar e ele vai fazer o quê? Mover o card para a lista, para a base de solicitações. Ó, vamos ver aqui? Moveu aqui, ó. Tá vendo? Então agora nós já fizemos as validações. Você já entendeu como que faz um looping, como que faz verificações. E agora o download você já sabe. O próximo passo é você entender como armazenar os dados extraídos do arquivo no banco de dados. Para isso eu vou fazer um novo vídeo, que é ensinando você a utilizar o Supabase. Como criar tabelas, como fazer a integração do Supabase com o N8N. E você pode utilizar também o Supabase para ser o seu chat memory com uma memória mais estendida para o seu agente. Beleza? Então vai ficar para o próximo vídeo. Entra na comunidade que lá eu vou compartilhar os links e também esse template para você utilizar nos seus projetos. E até o próximo vídeo.